Oi, aqui é a Thalita e hoje eu vou apresentar o seminário sobre o capítulo Digitalização de Acervos Culturais, Reuso, Curadoria e Preservação, de Luiz Fernando Saião. Bom, o texto ele nos passa conhecimento da grande existência do crescimento de recursos informacionais de forma digital que vem sendo criados ao passar do tempo, sendo incluídos na sociedade de todas as formas possíveis, na educação, formas de governar, assim criando maneiras diferenciadas e novas de socialização e metodologias na produção no meio do conhecimento científico. Para as instituições culturais, a era digital e a era da digitalização, elas são basicamente a mesma coisa. E não é algo que se trata somente de documentos, mas também abrange diversas outras categorias, como recursos visuais, sonoros, para diversas outras artes ou objetos tridimensionais, sendo nenhum desses métodos esquecido nesse processo de evolução para o mundo digital que fazem essa forte parceria com o poder de amplificar da web como um meio de disseminação da informação. O grande aumento da expectativa que gira em torno desses serviços digitais, que têm um grande potencial de serem oferecidos por instituições de patrimônio, tem sido altamente regados pela disponibilidade da grande escala de informações digitais, que no caso é a grande parceria do uso frequente desses meios de informações online, como aplicativos para celulares ou computadores, base de dados, intercâmbio de informações e entre outros. Muitos museus e bibliotecas eles têm preferido também entrar nessa onda para poder estar oferecendo uma infraestrutura bem mais avançada, na qual possua diferentes ofertas de serviços online. E quanto mais tempo passa, surgem mais representações digitais de instituições. Todos esses acontecimentos eles podem se encaixar claramente no que a gente já conhece por evolução digital. As coleções culturais digitais, elas não nos servem somente para facilitar serviços de forma online, mas elas também servem por suas interpretações digitais de acervos físicos, podendo compor alguma ferramenta para a gestão do acervo original, para a preservação desses dados, segurança, marketing, enfim. E os processos de digitalização, eles autorizam que instrumentos culturais digitais eles sejam associados a outros objetos que possam ser interpretados de outras maneiras por diferentes contextos para diferentes propósitos, assim sendo recriados, compartilhados, agregando a outras pesquisas interdisciplinares. Porém, a criação destes ativos digitais, eles criam um desafio para bibliotecas e museus, que seria, no caso, a disponibilidade de estruturas tecnológicas capacitadas, sustentabilidade financeira e equipes especializadas no ramo, que possam estar dando devido apoio, ajudando o ciclo de vida desses objetos digitais. Pois todo esse processo ele não se trata apenas da disseminação da informação, mas ele também se trata do fato de serem apropriadamente gerenciados, armazenados e preservados para que assim possam estar disponíveis por tempo limitado para o seu público-alvo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a ideia de acervo digital paralelo. Começa quando as instituições de patrimônio cultural vêm entendendo a necessidade de estar digitalizando as suas coleções. Esses grandes repositórios eles vêm sendo criados com a intenção de servir como uma memória digital do patrimônio cultural. Esse processo cada vez mais intenso da digitalização, eles trouxeram como perspectiva mais benefícios para instituições, que seriam eles, no caso, muito mais visibilidade informacional e mais evidência da sua presença na rede, assim alcançando mais audiência, reforçando sua identidade na web, aumentando muito mais as visitas presenciais nos próprios acervos físicos. Starr nos traz um ótimo exemplo no texto, que seria de como nos museus registros fotográficos são muito utilizados como forma de documentação, apresentação, preservação e com a automação dos acervos e das imagens digitais pela sua versatilidade e transmissão quase que instantânea, além de ser uma maneira mais econômica e que não prejudica ou compromete a conservação da fotografia original, e também com a possibilidade de serem transmitidas eletronicamente para outros dispositivos, passou a ser uma parte extremamente importante desse processo de registro
de algum artefato e assim fotografias em papel foram gradualmente sendo substituídas. E um exemplo de acervos digitais em museus seria o site do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, que contém algumas opções de explorar o museu por meio virtual, contendo fotos de obras de artes e do próprio espaço físico do museu, entre diversas outras informações. E eu entrei no acervo do MASP e tirei um print, coloquei ali no slide e aconselho muito para quem se interessa, porque realmente é um acervo muito interessante. Os elementos digitais eles passaram então a ser um importante elemento de documentação nos acervos atualmente, e as imagens elas se tornaram de extrema importância, até pela sua segurança desses artefatos, ajudando no reconhecimento em casos de roubos ou desaparecimentos, além da contribuição na preservação dos artefatos, no caso eles não possam mais ser expostos por fragilidade. Então, a digitalização ela tem sido um grande apoio para essas funções tradicionais geradas por museus, bibliotecas e arquivos, assim, tornando bem mais fácil o gerenciamento dessas coleções. Algumas funções do acervo digital são acesso, documentação, conservação, restauração, segurança, marketing e comunicação, publicação, mídia eletrônica e memória e preservação dos originais físicos. Agora eu vou falar um pouco sobre as potencialidades das coleções digitais. Os autores Reis, Serres, Nunes, Gruber e Glan também ressaltam o fato de que a utilização dos acervos que foram citados anteriormente, elas limitam o uso da digitalização, pois elas não são utilizadas como forma de interação. Ressaltam também que essas ferramentas digitais paralelas aos acervos físicos, elas têm a possibilidade de ir além da gestão e do acesso, elas poderiam aumentar o poder de acervos físicos, nos trazendo diferentes maneiras de apresentações. E a digitalização e a geração dos diversos outros materiais digitais, elas devem ser manipuladas de forma que possam ser destacadas o potencial de agregação, representação e reinterpretação, que poderíamos chamar de reusabilidade. Todos estes acervos eles precisam ser conservados e preservados adequadamente, sendo assim a solução desse desafio podem ser encontradas na curadoria digital, que possui um conjunto de métodos relacionados à gestão dinâmica de conteúdos digitais de naturezas desconhecidas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o reuso de interpretação das coleções digitais culturais. No capítulo é citado um projeto chamado European Space, no qual se trata de um espaço de possibilidades para o reuso criativo de conteúdo cultural. Que o objetivo desse projeto ele é justamente mostrar bem esse novo conceito de reinterpretação de informações culturais, criar novas oportunidades de emprego, novas oportunidades no setor econômico, indústrias europeias, se baseando justamente nesses recursos culturais digitais. E há diversos desafios em relação ao reuso, como, por exemplo, os altos investimentos na coleta de dados, que, no caso, essas coleções de dados, elas são importantes matérias-primas para que seja feito o reuso e precisam ser bem preservadas e passar por um processo de curadoria. E alguns exemplos no domínio de educação, pesquisa, curadoria e interação de reuso de materiais digitais culturais são as agregações, espaços colaborativos, curadoria online, educação, pesquisa científica e aplicativos computacionais, sendo o reuso deles correto apenas e somente se são curados de maneira que a integridade deles seja preservada ao passar do tempo. Bom, basicamente os conteúdos digitais, eles precisam de uma maior atenção, eles não sobrevivem sem essas intervenções efetivas e eles precisam ser sempre preservados de maneira ininterrupta a todo instante. A devida atenção de curadores tem trazido segurança de que eles permanecerão disponíveis para o público e também para pesquisadores, como uma fonte de conhecimento, de memória e identidade. E esses processos de digitalização dos acervos culturais, eles têm um papel muito importante na nossa sociedade,
E a disponibilidade desses acervos, elas disponibilizam benefícios para o ensino, pesquisa, para diversas outras atividades econômicas que são muito importantes. Bom, e esse foi o seminário. Agradeço muito pela atenção.